Ai, ai, ai. Vamos então, falar um pouco sobre o livro de Juízes a partir da obra de Clyde Francisco, da antiga editora Jué, onde ele comenta que o nome do livro, que vem a gente traduz, a palavra hebraica traduzida por Juízes, seria mais fiel ao original se a gente traduzisse por libertadores ou salvadores, porque se você olhar o livro, você percebe que esses caras, eles são mais assim, aqueles heróis, que lutam por uma causa, do que necessariamente legisladores, julgadores. Se você olhar a narrativa, você vai perceber mais ou menos isso. Fala. Mas o livro se refere a uma pessoa ou um grupo, no caso? Não, por isso Juízes. Não, eu estou pensando que fosse Josué. Não, Josué foi semana passada. Entendeu? Então, a palavra hebraica traduzida por Juízes seria melhor traduzida se fosse traduzida por libertadores. E nesse caso, a gente, por exemplo, observa que o perfil desses caras apresentados no livro são mais assim, esses homens que, ou no caso de Débora, essas pessoas que, não, peraí, chega, o pessoal que dá um basta na situação, e parte para cima, e não necessariamente alguém que está ali resolvendo o problema de um, o problema de outro, que obviamente eles fizeram, mas assim, o que eles fizeram mais foi tirar o pessoal do sufoco. Isso foi o básico, certo? E aí, nesse livro, de acordo com Clyde Francisco, temos algumas das mais dramáticas histórias do Velho Testamento e um dos mais antigos cânticos populares, que é o Cântico de Débora. Os primeiros 2 capítulos são introdutórios, formando uma corrente com o livro precedente de Josué, assim como o de Josué completa o Pentateuco historicamente. A gente verifica que assim, há uma ligação, quando você começa Josué, Deus está batendo um papo com Josué a respeito da morte de Moisés e da transição de liderança. E aqui vem um link com a morte de Josué, uma geração de líderes que vem depois, e o caos que está no contexto do livro de Juízes, certo? E aí, em relação a isso, o livro, se bem compreendido, dá-nos a história da filosofia do autor, pela maneira como frequentemente se refere ao fato de que o povo pecou e se afastou de Deus, e como resultado caiu na mão dos seus opressores. Pelo arrependimento e clamor a Deus, vinha a libertação ou salvação por meio dos homens aqui mencionados, juízes ou libertadores. Você vai ver que assim, e o povo de Israel fez que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos, e aí nisso eles começaram a clamar ao Senhor, e o Senhor levantou libertadores, e os libertadores libertaram o povo de Israel, e aí teve paz, e o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor, e ficou essa pouca vergonha, entendeu? E nesse caso, Deus sempre ouvia as súplicas do povo, o arrependimento, e os livrava, salvação. De contínuo, esta a interpretação da história pelo autor. Não sabemos de qualquer outro livro em que se mostre com tanta evidência o pecado, o arrependimento e a salvação ou livramento. O afastamento da comunhão com Deus inevitavelmente leva ao pecado, e este ao desvio do caminho bom e, finalmente, a perda da comunhão com Deus. Em consequência, a derrota e a desgraça. Muitas vezes, o livro, talvez por seu caráter, não é dos que mais apelam à leitura do povo cristão, mas oferecemos aqui nosso ponto de vista de que, se for lido tendo-se em mente estes pontos salientes do pecado, desvio de Deus e depois fracasso, se tornará um livro favorito. Então a gente, por exemplo, vai observar que, embora não seja um livro que desperte o interesse da devocional do cristão, mas ele vai mostrando os desdobramentos
né, do seu afastamento e as consequências do pecado na sua vida. Esse autor aqui, eles citam John MacArthur, né? De opressão e descanso. Entendeu? Mais ou menos por aí. O assunto principal do livro começa no capítulo 3 e vai até o 16. Encontramos 13 juízes até aqui, sendo os mais notáveis Eude, que matou o rei de Moabe, Eglon; Débora, que derrotou Sísera; Gideão, o conquistador dos midianitas; Jefté, o homem do voto louco; Sansão, o rapaz das grandes bravatas. Os restantes capítulos, capítulo 17 a 21, não seguem a ordem cronológica do capítulo 16. Os capítulos 17 a 18 relatam-nos a migração da tribo dos Danitas e o caso de Mica e sua imagem, enquanto 19 a 21 nos descrevem a quase destruição da tribo de Benjamim e, posteriormente, a busca de moças necessárias para os 600 benjamitas que tinham escapado com vida da luta fratricida. E vocês lembram dessa passagem, né? Que teve uma concubina que largou o marido e aí nisso ele foi atrás dela. Aí os caras daquela região violentaram essa concubina desse cara até a morte. Aí ele partiu a mulher em 12 pedaços, distribuiu entre as tribos para que resolvesse aquela parada. E aí chegou um ponto que assim, quase que uma tribo toda foi destruída nessa guerra aí, embora fosse todo mundo de Israel. Nesse caso, é dificilmente admitido que os diversos juízes governassem consecutivamente. Se somarmos os diversos períodos dos juízes, teremos 410 anos. Entretanto, em 1º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1, se diz que do êxodo ao estabelecimento do templo decorreram 480 anos. Então, esse cálculo nos deixaria apenas 70 anos para o período do êxodo, 70 anos para o período do êxodo, com 40, a conquista de Josué, 10 anos, o período de Eli, Samuel, Saul e Davi, estes dois 80 anos, não se podendo dar ao certo os anos de Eli e Samuel. Portanto, tem de ser reajustada a cronologia. Possivelmente alguns dos juízes governaram simultaneamente em lugares diferentes. Entende? Ele está dizendo que assim, se eles governaram sequencialmente um depois do outro tantos anos, é muito tempo que transborda entre o povo saindo do Egito até o período dos reis, entendeu? Então possivelmente, enquanto um governava numa região, outro governava numa outra, outro governava numa outra, e mais ou menos assim, embora obviamente na história tem que contar uma história após a outra, não tem como colocar várias histórias ao mesmo tempo, né? Não é internet, é texto, né? Então é mais ou menos assim, porque senão era só ter várias janelinhas assim, e aí tá correndo as histórias, você escolhe qual que você vai ver, mas aqui é texto, né? E continuando aqui, a gente observa, né, que, deixa eu ver, como vemos, o período dos juízes não foi tão longo como ordinariamente parece, mesmo que 300 anos seja um período bastante dilatado para permitir o desenvolvimento que observamos no estudo da história de Israel. Se tivéssemos de aceitar que o êxodo sucedeu em 1300 anos antes de Cristo, então teríamos de diminuir ainda mais o período dos juízes em 140 anos, deixando apenas para os mesmos juízes 160 anos, o que parece ser demasiado pouco. A matéria cronológica do Velho Testamento é assunto que deve ser tratado com muita cautela, porque os antigos não tinham qualquer preocupação com a ordem histórica. Relatavam os acontecimentos como realmente tinham ocorrido, sem se preocuparem com a sua ordem ou mesmo duração. E é importante a gente frisar isso aqui, porque
na nossa compreensão, a gente mede se a história é verdadeira ou não pela nossa observação daqui. Só que eles contando história lá, eles não estão numa mentalidade como a nossa. Eles estão no período pré-científico, eles estão no período em que um vai contando para o outro, eles vão anotando, sem ter uma preocupação com detalhes da seguinte forma: bem, daqui a 2.000 anos, daqui a 3.000 anos, daqui a 4.000 anos, alguém vai olhar o nosso texto e vai ter uma preocupação com questões historiográficas. Pô, pelo amor de Deus. Aquele diz que Sangar não registrou nada. Sangar. O resto ainda vai criticando. Entende? E a questão toda vai mais além, né? Que assim, até que ponto foi o juiz que escreveu, foi alguém que estava perto que escreveu, ou foi alguém que ouviu as pessoas contando os fatos heróicos? Tá dando para entender? Essa é a questão. E vamos e venhamos. Aí alguém vai dizer: não, mas tem que ter uma exatidão 100%. A gente, quando prega, Deus está usando a gente. Só que olha como é que é a nossa memória. Vamos pegar, por exemplo, os evangelistas, quando eles escrevem sobre Jesus. Os fatos podem ser os mesmos, mas a abordagem é diferente. Um percebe um negócio que o outro não percebeu, um coloca um detalhe que o outro não colocou, um suprime um dado que o outro colocou. Aí você olha e fala assim: pô, mas peraí, isso não pode. Pode, meu Deus do céu. São 4 cabeças diferentes narrando o fato, lugares diferentes. Deu para entender? Então, assim, esse elemento humano, gente, não pode ser descartado. Só que quando a pessoa fala que a Bíblia é a palavra de Deus, é meio que assim: Deus está dizendo, ó, escreve aí, vírgula. Lembra do ditado da tia? Então, número 1, passarinho. Número 2, laranja. E tu tem que fazer igualzinho a tia está falando. Entende? Ou então, João gostava de rocambole. Ponto. Maria das Graças fez um prato de sopa para o papai. Ponto. E Juliana gostava de comer cachorro quente. Ponto. E no final, vírgula, a mãe não teve tempo de fazer o que ela mais gostava. Ponto final. Não é isso, meu Deus do céu. Entendeu? Então, pelo amor de Deus. Aí, continuando aqui. Isso é verdadeiro com respeito a todos os escritores antigos. Assim, sem termos de aceitar erros que efetivamente não existem, devemos crer que ao mesmo tempo que determinado juiz governava em certo lugar, outro estaria governando no outro lugar. E se somarmos os períodos de cada um subsequentemente, daremos a um determinado período o dobro de sua duração. E aí uma outra questão: a gente aqui falou sobre o nome do livro, a gente falou sobre o assunto do livro, e a gente falou sobre a cronologia dos fatos. Quanto à questão de autoria, não se sabe quem teria sido o autor do livro de Juízes. Os que querem que o livro tenha sido escrito depois do cativeiro louvam-se no capítulo 18, versículo 30. Mas a expressão cativeiro da terra não pode se referir ao cativeiro babilônico em 586, nem mesmo ao assírio em 722. Deve referir-se ao cativeiro dos dias de Eli, quando a arca da aliança foi levada cativa pelos filisteus, ou a qualquer outro período quando o invasor dominava certa parte da terra. Você pode ler aí, Juízes capítulo 18, versículo 30. Juízes 18, versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Juízes 18, 30. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo.
Então, é desse cativeiro aí que o Clyde está aqui falando. Então, continuando, o autor deve ser o mesmo de Josué ou da mesma escola de profetas contemporâneos do reino. As memórias dos juízes estavam ainda frescas na mente do povo, e isso se pode ver pela maneira vívida como são narradas pelo autor. Alguns admitem que Samuel tenha sido o autor de Josué e Juízes. De positivo, porém, nada sabemos. Temos a firme convicção de que o autor pretendia pelo menos a sua escola, isto é, pertencia pelo menos à sua escola de Samuel. Então a gente observa nesse caso que não se pode afirmar a autoria, certo? De acordo com o Clyde Francisco, e que corre-se o risco de ser ou da escola de Samuel, ou do período de Samuel, ou de repente de contemporâneos do período dos reis, certo? Mais ou menos por aí. Esboço do livro de Juízes, segundo Clyde Francisco. Da conquista ao período dos juízes, nós temos o capítulo 1 do versículo... Nós temos o capítulo 1, peraí só um instantinho, deixa eu tirar aqui o... Pronto. Aí nós temos aqui nesse período, nós temos da conquista ao período dos juízes, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6. Parte desta seção compreende uma duplicidade da narrativa de Josué, mas isso só serve para nos ajudar a crer que quem escreveu um livro escreveu também um outro. Então a gente percebe que o Clyde está bastante inclinado ao fato de que o autor de Juízes é o autor de Josué. Ele pelo menos demonstra isso. Mas o que a gente pode afirmar é que aqui a gente tem um link, e esse link pode tanto ser o mesmo autor, como pode ser alguém recapitulando para situar o leitor da obra dele. Oi. E pastor, em Juízes 2, 6, 7, ele fala isso aqui. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada uma sua herança, para possuírem a terra. 7. Serviram o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois. Ele fala certo. Entende? Aí o que acontece? A gente tem uma situação que pode ser que sim, mas o pode ser quer dizer que a gente não tem como afirmar, entende? E depois disso, né, a gente tem a primeira parte, a conquista do período dos juízes, e a segunda parte, o esboço das atividades dos 13 juízes, 6 maiores e 7 menores. Vai do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, versículo 31. Nós temos, no caso aqui, Otoniel, que vence o rei da Mesopotâmia, Eude, que mata o rei de Moabe, e Sangar, que derrota os filisteus. Nós temos também Débora e Baraque, que destrói o poder de Jabim e Sísera. Temos também Gideão, que derrota os midianitas. Abimeleque, Tola e Jair agem secundariamente em outras zonas. Jefté expulsa os amonitas, é seguido por 3 juízes menores, Ibazan, Elon e Abdon. E Sansão vence os filisteus em muitos encontros e depois é traído por Dalila. Então a gente tem esses blocos aqui, onde nós temos esses 6 maiores juízes, em que há o destaque, né? Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, certo?
E aí você tem os outros que estão no satélite, certo? Você vai ver Ibzan, ou Ibazan, Elon, Abdon, Abimeleque, Tola, Jair, certo? E você vai ver Sangar, beleza? Então a primeira parte é a conquista da conquista ao período dos juízes. A segunda parte é o esboço das atividades dos 13 juízes, sendo os 6 maiores e os 7 menores. 6 maiores e menores aqui não tem a ver com o prestígio dos caras, mas o tanto que se deu atenção para tamanho de história deles, certo? E terceira parte, 2 incidentes que ilustram o período anterior ao dos juízes, do capítulo 17 ao capítulo 21. Então a gente aqui encerra o bloco que trata do comentário que a gente faz aqui, do panorama do livro de Juízes, a partir da obra de Clyde Francisco, Introdução ao Antigo Testamento, 5ª edição da antiga editora Juerp, certo? Então vamos seguir.